Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Vamos dar início a esta audiência por vós solicitada. Portanto, informo que estão aqui representantes dos partidos políticos representados na Assembleia da República para vos ouvir. Temos aqui o vosso pedido da audiência e esta audiência tem um formato que é assim, tem uma intervenção inicial que pode ser repartida por vós, como bem o entenderem, de cerca de 10 minutos, portanto, 10 minutos uma intervenção inicial. Depois darei a voz aos partidos políticos para formularem as questões que bem entenderem, e, num período de 5 minutos a cada representante do partido, e depois terá uma intervenção final para responderem ou fazerem qualquer observação àquilo que for entendido por conveniente, também de 10 minutos. Por isso, sem mais demoras, agradeço-vos imenso a vossa vinda aqui e dava-vos a palavra. Não sei quem é que pretende usar da palavra. Temos connosco o Mais Sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal, o Sindicato dos Bancários do Centro, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos, o Sindicato de Trabalhadores da Atividade Financeira e o Sindicato Independente da Banca. Portanto, não sei por quem é que querem começar. Diria-me só para eu anunciar, para ficar feito. António Fonseca. António Fonseca, pronto, mais sindicato. Muito bem, então tem a palavra. Eu ia só solicitar, não estamos muito habituados a isto, nós somos 6 sindicatos, se era possível nós distribuímos 2 minutos a cada um, vamos ultrapassar aqui um pouquinho, mesmo que nos descontem depois do tempo final, porque acho que é o mínimo que a gente podia fazer, se nos autorizarem isso, e tendo um poder muito sintético que eu vou tentar. Muito bem, faz favor. Não será por isso. Muito bem. Então, muito obrigado aos senhores deputados pela vossa disponibilidade. Estamos aqui representados 6 sindicatos do setor bancário, só falta aqui um sindicato que existe em Portugal, por isso isto é um assunto extremamente consensual entre nós todos. Decidimos vir até à Assembleia da República e já fomos recebidos por alguns partidos políticos, porque pensamos que os bancários sofrem um problema há uns 2, 3 décadas de deterioração das suas condições e da sua retribuição. Os bancários há 30 anos eram um setor bastante bem remunerado. Hoje em dia existe um estigma à volta dos bancários, que é o estigma que os bancários ganham bem. Apesar disto tudo, todos estes últimos anos, nós temos continuado a manter viva a negociação coletiva, mas encontramos quase obstáculos intransponíveis junto das instituições de crédito que sempre nos atribuem aumentos salariais muito inferiores à inflação ocorrida no ano anterior. E nós achámos por bem, e como representantes dos trabalhadores bancários, que fazia sentido sensibilizar o poder político, e vocês são os representantes dos portugueses, e sensibilizar-vos que realmente os bancários não são uma classe defendida e não são uma classe compreendida. Somos uma classe extremamente importante na economia de um país, e é por isso que trazemos aqui um documento, que é o que nós chamamos de Diagnóstico do Setor Financeiro, que vamos deixar aqui uma cópia à Comissão, e caso os partidos políticos, que alguns ainda não nos receberam, queiram, temos aqui uma cópia também. Eu não me vou alongar muito mais isso, vou passar, entretanto, a palavra ao meu colega Simão, que continuará a intervenção. Muito bem, muito obrigado. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Alberto Simão, SBN, Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro em Portugal, que tem sede no Porto. O António Fonseca já deu algumas informações importantes sobre este assunto, e começando pela parte final que ele frisou, eu dou sempre o exemplo da minha pessoa. Não há nada como o exemplo próprio. Eu, antes de ser bancário, era professor do ensino secundário. E fui para bancário porque ganhava muito mais como bancário. Mas era mesmo muito mais. Felizmente, os professores
estão bem, porque estavam muito mal também na altura. O que aconteceu foi que os bancários, desde há alguns anos esta parte, há cerca de 20 anos, têm vindo a ver reduzida a sua remuneração salarial e os seus proventos na contribuição que é dada no que respeita ao trabalho que produzem. O meu caso é uma realidade. Naquela altura, grande parte de professores saía da atividade do ensino para ir para bancários. Eu encontrei muitos colegas com esta situação. Isto é um exemplo do que está a acontecer. Nós sabemos que a banca é o setor privado, tirando a Caixa, mas a maioria dos bancos são, muitos deles até, cujos acionistas nem sequer estão em Portugal. Sabemos disso. O que acontece é que os bancários não têm horário de trabalho. Melhor, têm horário, está escrito no acordo coletivo, mas 99,9% não cumprem, porque o trabalho está lá para ser feito e se não se fizer é um problema. Estas situações têm vindo a degradar-se ao longo dos anos. E eu gostaria de frisar aqui 3 pontos. Neste momento, alguém que entre para o banco licenciado vai ganhar pouco mais que o ordenado mínimo. É a realidade de hoje. Alguém que entre para o banco com licenciatura, que é obrigatório, vai ganhar pouco mais que o ordenado mínimo. O que é que tem acontecido é que muitos destes trabalhadores estão lá 1, 2, 3 meses e depois saem. No dia seguinte a chegarem ao banco, estão à procura de um novo emprego. Porque, efetivamente, é exigido cumprir e fazer objetivos que muitas vezes não são cumpríveis. É exigido trabalhar fora de horas e a contribuição que lhes é dada no salário não tem nada a ver com isso. Isto é a realidade e, por isso, imediatamente procuram sair. Depois tem outra situação. Nós, no setor bancário, a sindicalização é elevada. É elevada por causa do SAMS, Serviço de Assistência Médico-Social. E por isso temos uma grande sindicalização. Assim, as pessoas procuram... E os reformados continuam a ser sindicalizados nos nossos sindicatos por causa do SAMS. Por isso, nós, ao exigirmos aumentos condignos para a classe, não é só para quem está no ativo, mas também para quem é reformado, porque o valor da percentagem que é dado aos do ativo é exatamente que é dado aos reformados, que recebem normalmente através de fundo de pensões. O que está a acontecer desde 2011 é que, quando passaram para a Segurança Social, já acabo, os fundos de pensões dos reformados até essa data, eles agora recebem parte da Segurança Social e parte do fundo de pensões do respectivo banco. O que acontece, e é isto, a Segurança Social dá 6% de aumento. Os bancos dão 2,25%, como que deu este ano no BCP, foi difícil chegar ainda aos 3%. A diferença entre os 3% que o banco dá e os 6% que a Segurança Social dá, vai para o Estado. Vai para os bancos. Os bancos ficam com esse valor. Isto é, estão a ganhar à custa dos aumentos que são dados pelo Estado, pela Segurança Social, e estão a ter proveito dessa situação. Obrigado. Para passar aos meus colegas. Helena, boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Helena Carvalheiro, sou Presidente dos Sindicatos Bancários do Centro. Eu penso que há uma imagem um bocadinho distorcida na nossa sociedade daquilo que são os bancários. Pensa-se por vezes que falamos um bocadinho de barriga cheia, que é o que se costuma ouvir. O que se passa é que temos uma profissão completamente desgastada, trabalhadores exaustos no local de trabalho, que não têm horários de trabalho, com situações de burnout, com situações de stress, que não conseguem gerir a vida pessoal com a vida profissional. Todos nós, se calhar, conhecemos ou temos alguém na família que é bancário e é esta a realidade. É uma vida completamente desgastada e por isso é que hoje a banca não consegue recrutar jovens, porque os jovens, ao verem a realidade do setor bancário, estão lá e saem. O que é que acontece? Muitas vezes nós temos um ACT e AES das várias empresas do setor bancário que a banca teima em não cumprir. O que acontece é que se valoriza através de prémios e de isenções de horário, que para a maioria dos que estão agora no ativo, que ainda não estão integrados na Segurança Social, esses valores deixam de contar quando vão para a reforma. E as reformas dos bancários são, na sua maioria, baixas. Por isso é que a nossa intervenção
Já no passado e agora, quando há suplementos para os reformados da Segurança Social, nós estamos sempre na linha da frente a tentar defender isso. As reformas do setor bancário, nós temos os reformados, são na sua maioria, enfim, com algumas exceções, mas na casa dos 1.000 euros. Porquê? Porque muitos bancários, fruto daquilo que foram as fusões dos vários bancos, saíram da banca com 50, 52 anos, sem uma carreira completa e, por esse motivo, com reformas baixas. Eu vou tentar compensar, para não estar aqui a alongar, mas é esta a nossa realidade. Muito obrigada. Boa tarde. Então, Nuno Matos, Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Financeira. A banca também tem, fala-se nos despedimentos da banca e na redução do número dos bancários. Talvez haja uma redução do número de trabalhadores bancários, mas não há uma redução do número de trabalhadores que trabalham para a banca. Estamos a falar de trabalho precário que é feito em outsourcing e que causa problemas também a nível de fuga de informação, que nós estamos sujeitos ao sigilo bancário, mas esses trabalhadores não estão sujeitos ao mesmo sigilo bancário, só os bancários é que estão. Os ordenados, conforme aqui alguém já disse, há 30 anos atrás eram bem melhores. Eu entrei há menos tempo para a banca e, na altura que eu entrei, o ordenado mínimo não entrava em qualquer tabela da banca. Neste momento já vai no nível 4, o ordenado mínimo, quase a comer o nível 5. Contratação, desde que foi permitida a denúncia coletiva, a denúncia dos contratos coletivos que havia, só porque sim, basicamente é só porque sim. Houve um desregulamento e há um desregulamento dessa contratação coletiva que não é feita. Fundos de pensões, acho que deveriam de acabar, exatamente por alguns motivos que já aqui foram, e passar tudo para a segurança social que nós temos, e se a polícia, as forças armadas e toda a gente já está na segurança social, porque é que os bancos continuam a ter isto na mão? Depende de vocês, já disse. Muito obrigado. Agora o próximo é Pedro Brito. Paulo Carreira. Ele vai falar por mim, Pedro Brito. Paulo Carreira, sim, faz favor. Pedro Brito. Pedro Brito. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tendo em conta a limitação de tempo e aquilo que já foi dito pelos colegas, dar aqui uma nota que duas notas são importantes. Relativamente à contratação coletiva no setor, essa contratação coletiva não representa apenas aumentos salariais, mas nós, quando estamos a negociar, também estamos a negociar o financiamento do sistema de apoio social, o SAMS, e estamos também a negociar os aumentos dos pensionistas e reformados. Por isso, a negociação coletiva neste setor é bastante exigente e, por isso, nos últimos 3 anos, por força do surto inflacionista que atinge todos, mas também atinge os bancários, nós, nos últimos 3 anos, sindicatos deste setor têm ido para a desjarte no sentido de encontrar um caminho diferente daquilo que os bancos preconizam, que normalmente são aumentos salariais ou de zero ou muito, muito, muito baixos, sempre abaixo da inflação nos últimos 3 anos. Relativamente ao SAMS, ao nosso sistema de apoio social, de saúde e social, é importante dar nota, por força das dificuldades de acesso da maior parte da população, nomeadamente quem vive nos grandes centros urbanos, ao Serviço Nacional de Saúde, tem havido uma grande pressão sobre os nossos serviços sociais. Porquê? Porque é muito mais fácil chegar a uma entidade privada com um cartão a dizer SAMS, entrar e ter acesso à saúde, do que estar à espera de algo do Serviço Nacional de Saúde. Por último, dar nota também, isso também já foi aqui dado nota, eu queria reforçar este tema, que é o facto de os bancos nos últimos 2 anos terem feito algo que, do nosso ponto de vista, não é correto do ponto de vista da negociação coletiva, que é fazerem adiantamento por conta daquilo que vão ser as negociações que estão a decorrer ou que vão ser no final. O que isto quer dizer o seguinte: se fizerem adiantamentos no início do ano por conta daquilo que vão ser as negociações, os trabalhadores, pouco mobilizados, provavelmente, e pouco interessados também, vão considerar que nós é que somos ineficientes nesta negociação e que, se depois nós no final não conseguimos chegar a um acordo, fomos para a desjarte, e se a desjarte também não for eficaz, nós basicamente estamos aqui numa pescadinha de rabo na boca, do qual dificilmente sairemos. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, por último, o Sindicato dos Trabalhadores da empresa do Grupo de Caixa Geral de Depósitos, Pedro Messias.
Muito obrigado também por nos terem recebido. É evidente, podem perguntar o que é que faz aqui um banco público no meio desta frente comum de sindicatos. A verdade, há uma coisa que nos une a todos, que são os trabalhadores. É a parte comum que nós temos entre todos. E os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos são trabalhadores bancários e também estão a sofrer na pele todas as situações que aqui foram elencadas e também, como banco público, também a forma como nós, a nível do país, já não estamos a ser representados pelo fecho de agências, nomeadamente. Há uma parte também que convinha trazer aqui, quanto à Caixa Geral de Depósitos em concreto, que é o problema do outsourcing, e o problema do outsourcing num banco público é muito complicado. Com tudo aquilo que isso implica, o outsourcing, em termos de quem lá está dentro e das informações a que tem acesso e da forma como está a ser remunerado, é evidente que isso é um prejuízo para todos os envolvidos nesta situação. Da negociação coletiva, também dizer, o que o meu colega acabou de referir, que de facto dizer que há uma negociação coletiva, quando apenas estamos a falar por uma imposição, ou seja, da parte das administrações dos bancos, o que está aqui a acontecer vamos para uma negociação de tabela salarial ou do que seja, e o que estamos aqui para oferecer aos trabalhadores é um X valor e não saem desse valor, isto não é uma negociação, isso é uma imposição. Obriga aqui, de facto, tenho adulterado e atropelado tudo aquilo que é uma negociação coletiva ao fazerem a imposição desse aumento salarial. A Caixa Geral de Depósitos tem também uma situação específica que iremos trazer em sede de outra comissão, mas também que já tivemos aqui a oportunidade de falar aqui, que é o prejuízo de 4 anos roubados na carreira aos trabalhadores, que é os anos 2013 a 2016, e até hoje encontram-se por repor. Temos vindo a tentar fazer essa situação, repor, é uma justiça, porque os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos foram os únicos trabalhadores bancários que, de facto, tiveram esse corte na sua carreira. Todos os outros bancários não tiveram, a Caixa Geral de Depósitos teve essa situação. Para além disso, como é que está, só para terminar, porque o tempo é muito curto, dizer aqui só em 2 minutos o que vai na alma sobre aquilo que é os nossos problemas, há de facto um grande problema de burnout, há um grande problema de assédio a nível da banca, e isso é transversal, seja na Caixa Geral de Depósitos, seja a título dos outros bancos também. E isso é problemático e tem que ver, portanto, tem tudo relacionado. Só para dizer também que não é só a parte salarial, sendo importante, é preciso registrar que quando há entradas de trabalhadores na banca, estamos a falar de nunca menos de licenciados ou, quando muito, também mestrados. E estamos a pagar a estes indivíduos que entram pela primeira vez no mercado de trabalho abaixo dos 1.000 euros. Muito obrigado. Muito obrigado. Com a tolerância que atendemos aqui, de facto, e é difícil expor em 2 minutos, compreendemos, nós também temos essa limitação nas nossas intervenções, muitas das vezes explanarem todo a ideia e tudo aquilo que vos cá atrás. De todo modo, podem sempre fazer-nos chegar por escrito a vossa exposição mais fundamentada e distribuiremos pelos grupos parlamentares. E sem mais demoras, vou dar a palavra aos representantes dos partidos. Começava pela representante do PSD, a deputada Paula Margarida. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar de uma forma muito especial aqui os nossos membros e representantes do MAIS Sindicato, do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal, dos Sindicatos Bancários do Centro, dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos, dos Trabalhadores da Atividade Financeira, Sindicato Independente da Banca. Foi de facto uma maratona, uma dificuldade em tão pouco tempo apresentarem as fragilidades que apresenta o setor da banca no que respeita à salvaguarda dos direitos de todos os trabalhadores. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, queiram, por favor, contar com toda a solidariedade, respeitando, obviamente, todas as competências destinadas aos respectivos intervenientes. Como devem imaginar, o Governo não pode nada impor, como bem sabem, como sindicalistas que são, mas estaremos sempre, na salvaguarda dos direitos de todos os trabalhadores, dentro, volto a repetir, daquilo que nos compete e no âmbito escrupuloso das nossas competências. Agora, efetivamente, o burnout, a dificuldade salarial, nós não duvidamos, até porque, como disse a senhora representante do Sindicato do Centro, há sempre um familiar e amigo que é bancário e, portanto, bem sabemos, a realidade com que os mesmos vivem no seu aspecto laboral, a pressão, o cumprimento de resultados e depois, lá está, as exigências até do horário e que, de facto, não se traduz na respectiva contrapartida salarial. Portanto, deixar aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a nossa profunda solidariedade e, dentro daquilo que nos compete,
respeitando as competências, passo o pleonasmo, estaremos ao dispor e sempre disponíveis para colaborar com todos e com cada um de vós. Muito obrigada. E agora permitam-me que eu tenho que sair porque estou no âmbito da 14ª Comissão e está a decorrer uma reunião na qual terei que estar presente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E dava a palavra à representante do Partido Socialista, a deputada Patrícia Caixinha. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar os dirigentes dos sindicatos do setor bancário aqui presentes e por manifestar desde já a solidariedade do Partido Socialista para com as preocupações e os problemas que os trabalhadores e as trabalhadoras do setor bancário português atravessam e que foram aqui dados a conhecer de uma forma rápida pelos dirigentes sindicais aqui representados, mas também através dos documentos que, entretanto, enviaram com o pedido de audiência que foi efetuado. Gostaria de fazer um pequeno enquadramento, portanto, apesar de estar aqui perante bancários que saberão melhor do que nós, certamente, e reconhecem o setor, portanto, mas começaria por dizer que o setor da banca, tradicionalmente, foi um setor que oferecia boas condições aos trabalhadores, de facto, com carreiras muito atrativas, como já foram aqui também mencionado, remunerações acima da média, proteção social, tanto na saúde como na velhice, muito favoráveis. E o que não é irrelevante é um setor em que este caminho foi construído com uma fortíssima tradição de diálogo social e de negociação coletiva a todos os níveis e sobre todas as matérias. Sabemos, porém, que nos últimos 20 anos, e em particular na última década e meia, esta realidade mudou drasticamente, mudou para pior e em prejuízo dos trabalhadores. Sabemos que as condições da própria banca foram difíceis neste período e que existiu necessidade de fazer uma profunda adaptação e reestruturação, desde logo com os impactos também da crise financeira em 2008, 2009, e no caso da banca em Portugal, altamente exposta e com rácios de capital frágeis, os impactos foram ainda maiores. Também com a mudança tecnológica, no acesso a serviços bancários, que trouxe novos hábitos e novos players para o mercado. O facto é que estes e outros fatores levaram a profunda consolidação no setor, fechos de balcões, dezenas de milhares de pessoas forçadas a abandonar o setor. Inclusivamente, um dos maiores bancos portugueses levou mesmo a cabo um despedimento coletivo, ao invés da prática de saídas negociadas, que foi na altura algo inédito na banca portuguesa. Nós sabemos de tudo isto, sabemos também que, melhor que ninguém, são os trabalhadores e os sindicatos que sofreram na pele e na primeira pessoa estes efeitos, e que mais recente o panorama político mundial contribuiu para uma instabilidade económica na Europa e, em particular, na nossa economia. E essa instabilidade tem vindo a exercer, de facto, uma pressão sobre a banca portuguesa e, consequentemente, sobre os seus trabalhadores. Por outro lado, a exigente adaptação à transformação digital, mais do que reduzir postos de trabalho, deveria, neste setor em particular, potenciar a criação de novas competências e funções e não esvaziar aquelas que já existem. As questões laborais que aqui foram transmitidas e a que os trabalhadores bancários estão sujeitos no setor atualmente são preocupantes e graves. E por isso é muito difícil de compreender e de aceitar as situações que nos trouxeram aqui, que nos descrevem, tanto aqui como nos documentos que nos remeteram. Não são inteiramente novas para nós. Temos vindo a acompanhar com preocupação as posições dos sindicatos, nomeadamente os que estão aqui representados, mas aparentemente não só as queixas persistem, como também se agravam. Da parte do Partido Socialista, faremos o que estiver ao nosso alcance para que os direitos e garantias dos trabalhadores bancários sejam assegurados. Até porque sabemos que os indicadores demonstram que o setor bancário já está consolidado, os rácios de capital são hoje sólidos, os lucros atingem máximos históricos e, portanto, obviamente que deixamos aos sindicatos a importância, mesmo com os seus desafios, e a competência da negociação coletiva para as matérias laborais e às entidades competentes assegurar a fiscalização e a aplicação da legislação nas matérias que são consideradas muito graves e que aqui foram mencionadas e que constam do vosso pedido de audiência, nomeadamente as situações de assédio e de bullying e as consequências que elas têm para os trabalhadores e para as trabalhadoras bancários. Mantendo a intenção de continuarmos a acompanhar a situação do setor, gostaria de questionar os dirigentes dos sindicatos presentes se tem havido algum diálogo
com o Governo sobre estas matérias. Já houve alguma intervenção da ACT e da DGERT sobre as matérias e instituições que nos transmitiram, para além daquelas que nos indicaram na contratação coletiva. E qual é o ponto de situação dessas intervenções? Disse, Sr. Presidente. Obrigada. Muito obrigado. E agora dava a palavra ao representante do Partido Chega, deputado João Ribeiro. Faz favor. Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento a si, os senhores deputados. Cumprimento os representantes do Sindicato do Setor Bancário, nomeadamente o Mais Sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal, o Sindicato dos Bancários do Centro, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos, o Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Financeira e o Sindicato Independente da Banca. Acho que não me esqueci de nenhum. O nosso obrigado por estarem aqui presentes e transmitirmos as vossas preocupações. Eu fazia logo uma ressalva inicial, às vezes no público em geral, confundimos bancários com banqueiros. Pensamos que os bancários são banqueiros, o que não é de todo uma realidade. Eventualmente, como disseram há uns anos atrás, os salários e as carreiras eram atrativas a esse ponto de serem bem remuneradas e hoje isso não acontece. Acompanhamos a vossa preocupação da desvalorização real dos vossos salários e das pensões dos vossos associados. E realmente eu sou muito pragmático e vou diretamente às perguntas que gostávamos de ver esclarecidas. A primeira, e é só uma minudência, é qual é o sindicato. Disse-me só um dos sindicatos é que não está aqui representado hoje. Qual é que é o sindicato e se tem um valor significativo no... Ok, assim. Dos quadros, ok. Essa era a primeira pergunta. A outra questão é que medidas até hoje é que vocês já promoveram junto da administração dos bancos, junto do Banco de Portugal, junto do Governo, junto até de instituições europeias, nomeadamente a Autoridade Bancária Europeia, que é responsável pelo vosso setor, e também aqui, vendo a questão europeia, é se esta situação que se está a verificar em Portugal, se também é transversal em toda a Europa, ou seja, se é, na vossa opinião, se é uma situação, um problema da Europa, ou se é um problema específico de Portugal. Depois aqui, também acho que é importante esclarecermos isto, na vossa opinião, se a legislação que está hoje em vigor fosse cumprida, nomeadamente a questão das horas extras serem pagas, de não haver assédio moral e aqueles objetivos desmedidos que são impostos, se isso não existisse, se a profissão continuaria atrativa ou se realmente não, temos que, para além de cumprir a legislação que já está em vigor, pôr aqui uma fasquia mais elevada. E depois eu realmente fiquei algo preocupado, não é que eu não desconhecesse, mas gostava de perguntar se nos vários bancos, que devem ter conhecimento, estas situações de assédio, deve haver canais de denúncia anónima e se esses canais são usados e depois se elas são dadas, resumindo, se essas denúncias existem, se existem ou não, e se existem em grande quantidade, e depois se essas denúncias realmente são encaminhadas ou se essas denúncias são abafadas, porque isso acho que é muito importante. E depois também a vossa sensibilidade, se a ACT tem uma proatividade na fiscalização dos bancos e depois, quando há essa fiscalização, se acham que os vossos associados se sentem inibidos, porque o posto de trabalho pode estar em risco, não é? Se sentem inibidos de contar a realidade. Realmente aqui, se calhar, estamos perante um setor que está a sofrer uma pressão excessiva. São estas questões. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao representante do Bloco de Esquerda, o deputado José Soeiro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, saudar a vossa presença na Comissão, nesta reunião. Queria também agradecer o diagnóstico que nos trouxeram e que é um documento importante também para o nosso trabalho e para estarmos mais a par da situação, do ponto de situação no setor financeiro. E creio que um dos elementos que aqui trazem, este primeiro quadro e o último quadro, é bem representativo do hiato, da diferença abismal, do fosso entre o aumento dos lucros do setor financeiro e a compressão salarial no mesmo setor que vê os seus lucros aumentar em milhões de euros.
do ponto de vista percentual, vocês têm aqui as percentagens de crescimento do primeiro trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024 de 58%, 22%, 43%, 38%, que está muito longe do valor dos aumentos salariais. E só por aqui nós percebemos como no setor financeiro, que tem sido um setor que tem beneficiado, nomeadamente agora com a questão das taxas de juros, não só, mas que tem beneficiado com a situação que permite acumular elevadíssimos resultados, mas que depois não são minimamente distribuídos por quem garante o funcionamento da banca e por quem viu até as suas funções serem intensificadas pelo contexto que nós vivemos. Vocês fazem aqui a referência à renegociação dos créditos, mas é apenas um entre muitos exemplos. Parece-nos, e se quiserem também aprofundar, parece-nos que, evidentemente, há aqui matérias que são da contratação coletiva, que são, digamos, são da esfera da autonomia da negociação coletiva, e essa nós não interferimos diretamente, mas a negociação coletiva ocorre num quadro institucional e legal que é determinado em grande medida pelo Parlamento. Isto é, são as leis que enquadram a negociação que é feita e que também dão uma relação de forças mais ou menos favorável aos trabalhadores para desenvolverem essa negociação. E a nós parece-nos que algumas das normas que permanecem na lei e que permitem a chantagem da caducidade das convenções coletivas ou que permitem despedimentos baratos porque não se retomou ainda o valor das compensações por despedimento que havia antes da intervenção da Troika, ou que permitem, por exemplo, que uma empresa, neste caso um banco, possa despedir trabalhadores e eles não possam contestar a licitude desse despedimento, a não ser pondo à disposição da entidade empregadora o valor da compensação, que em todo caso seria deles. São tudo normas que enfraquecem o poder dos trabalhadores, que enfraquecem o poder negocial, e essas têm diretamente a ver com o Parlamento, e não apenas com o setor financeiro, com o setor da banca, mas que têm a ver com estas questões. E, portanto, nós temos um quadro que é desfavorável aos trabalhadores na negociação coletiva e a que se somam as práticas que vocês aqui também denunciaram, de esvaziamento da negociação coletiva com essas antecipações, vamos dizer, adiantamentos antes das negociações, nomeadamente salariais, estarem concluídas. Uma quarta dimensão que gostava de vos questionar tem a ver com a digitalização e com os processos de digitalização e com as consequências que esse processo pode ter do ponto de vista da diminuição do número de trabalhadores, mas também da intensificação do trabalho dos trabalhadores que permanecem e com, eventualmente, uma pergunta para comentarem, e com uma degradação da qualidade do serviço que pode eventualmente ser prestado. Por outro lado, e relacionado com isto, não apenas com isto, mas também é a questão dos tempos de trabalho. Vocês aqui alertam para o problema do trabalho suplementar, das horas extra, para o recurso à figura da isenção de horário, que é uma forma de contornar a contabilização das horas extra e o justo pagamento das horas extra com a devida majoração. Mas queria perguntar-vos como é que isto se tem articulado também com fenómenos que tiveram muita expressão na pandemia, que têm vindo a diminuir, mas que permaneceram, como o teletrabalho, e com a questão dos tempos de trabalho em teletrabalho e com a questão do respeito pelos tempos de trabalho também em matéria de utilização das tecnologias de informação e comunicação. Nós fizemos aqui uma alteração, procurámos reforçar os direitos dos trabalhadores em teletrabalho em 2021 e fizemos uma alteração ao Código de Trabalho que até deu bastante brado internacional, que foi prever o dever de abstenção de contacto dos empregadores fora do horário de trabalho. Uma coisa que já deveria resultar da lei, mas que ficou sublinhada. Não é o direito a desligar, que esse obviamente existe. Sempre existiu. O trabalhador fora do seu horário de trabalho não tem que estar conectado. Mas é a obrigação das próprias entidades patronais, empregadoras, não contactarem os trabalhadores fora do seu horário de trabalho. Isto é uma cultura que se tem vindo a estender e também, não sei se também na banca sentem isso, o que é que tem sido feito relativamente ao pagamento de trabalho suplementar, ao respeito pelos horários de trabalho, ao combate à fuga para a isenção de horário e ao direito à desconexão e, portanto, ao dever de abstenção de contacto. Últimas duas notas, uma sobre o outsourcing, já estou mesmo a terminar, uma sobre o outsourcing e a terceirização.
como é que avaliam esse fenómeno no setor da banca, e a outra sobre a relação entre a degradação do SNS e a sobrecarga do SAMS e, portanto, do apoio na saúde que faz parte das convenções coletivas do setor da banca. Muito obrigado e peço desculpa pelo tempo, obrigado pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao representante do Partido Comunista Português, o deputado Alfredo Maia. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento os restantes deputados, os nossos convidados, os dirigentes deste conjunto de sindicatos. E agradeço desde já, por um lado, o apelo para que esta Casa olhe para este setor e para as condições dos seus trabalhadores, assim como agradeço o diagnóstico que aqui nos trazem e cuja leitura nos é desde já útil e vai ser seguramente útil para as medidas que entendermos necessário tomar. Eu gostava da exposição que aqui foi feita de salientar alguns aspectos, desde logo os baixos salários, não é? E foi aqui referida até o nível de remuneração, inclusive de trabalhadores, já com um nível de diferenciação, pelo menos ao nível das habilitações literárias. Se eu ouvi bem, abaixo, digamos, a base de recrutamento é abaixo dos 1.000 euros, não é? E, portanto, estamos a falar de uma profissão que ainda por cima, nos últimos anos, ou melhor, nas últimas uma ou duas décadas, tem visto a alargar-se progressiva e violentamente o próprio conteúdo funcional, impondo-lhes um regime de polivalência ou multitarefas, como os senhores dirigentes aqui colocam. E isto a par também da exigência do cumprimento de objetivos mensais, etc. Isto representa uma pressão enorme sobre estes trabalhadores e, se não me engano, justamente o setor bancário, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a registar o fenómeno muito preocupante e pelos vistos moderno, do burnout. Justamente na decorrência ou em consequência deste regime que foi imposto. Ora, este nível de exigência, os baixos salários, estão em flagrante contraste com os lucros, diria, obscenos que a banca registra. E não é ao mês, não é ao trimestre, não é ao ano, é ao dia. E só os 5 principais bancos ganham de lucros líquidos por dia mais de 14 milhões e 700 mil euros. Não é? Com a subida dos lucros nas ordens de grandeza que aqui foram referidos, chega a ultrapassar os 58%, ao passo que os vossos salários, de facto, continuam estagnados e em processo de recuo. Identificaram aí bem os graves problemas na negociação coletiva, que está, aliás, dinamitada neste como noutros setores pelo patronato, designadamente através das políticas de sucessivos governos para a área laboral. Não foram afastadas, não foram removidas do Código de Trabalho normas profundamente lesivas dos direitos e interesses dos trabalhadores, designadamente o problema da caducidade das convenções coletivas de trabalho, a própria chantagem relativamente à aceitação das indemnizações em caso de despedimento e uma prática diária que se pode caracterizar por uma evidente e grave desregulação dos horários, pela persistência e agravamento do trabalho suplementar não remunerado e por um conjunto de formas que eu diria de precariedade subjetiva na vossa relação de trabalho, isto é, quando há recurso sistemático à isenção do horário de trabalho, a imposição de objetivos de desempenho, complementos salariais, constituem formas de, por um lado, condicionar a própria negociação coletiva, mas são formas de chantagem exercidas sobre o comportamento profissional e responsável destes trabalhadores.
Não é? Se um trabalhador se torna mais ou menos recalcitrante na sua relação de trabalho, é porque é mais exigente, mais escrupuloso e não consegue atingir aqueles objetivos, corre o risco de ficar sem uma parte, por vezes, substancial do seu trabalho. Isto é uma forma subjetiva de precariedade que não pode ser tolerada. Eu diria que o que está, este panorama corre o risco de se agravar ainda mais, porque está em perspectiva isentar de impostos e de contribuições para a segurança social, quer a retribuição do trabalho suplementar, quer os chamados prémios. Isso é um perigo para os próprios trabalhadores, porque, na verdade, gera a ilusão de maior disponibilidade de rendimento, que é completamente falsa, como os senhores sabem tão bem, ou melhor do que nós, e é mais uma forma de condicionar a negociação coletiva e a exigência e a reivindicação por melhores salários, para além das consequências claramente inevitáveis, mas que o Governo, e já agora o partido que o suporta, escondem, que é a diminuição das receitas em termos da formação das carreiras contributivas destes trabalhadores e a diminuição das receitas para a segurança social. Eu terminaria com uma pergunta, justamente era que consequências é que tudo isto tem tido, desde logo, na dimensão da força de trabalho disponível e nestes aspectos mais subjetivos, eventualmente, das condições de saúde e de bem-estar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, as condições não são as melhores da audição e os deputados foram os mais prejudicados. Penso que agora se há um momento de mais acalmia para que os representantes dos sindicatos possam usar destes 10 minutos com a tolerância que o assunto também, obviamente, nos merece. Façam um favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou tentar centralizar aqui grande parte das respostas, depois eu pedi aos meus colegas, eventualmente, se eu me esquecer de alguma, que eventualmente me possam complementar. Dizer que não vou dirigir a nenhum partido em especial, até porque alguns falaram sobre as mesmas coisas, mas dizer que nós, bancários, ao longo dos anos, sempre fomos negociando com as várias administrações. Nunca houve um corte de conversa e de negociação com os bancos. Nós começámos pelos partidos políticos, estamos aqui na Comissão e haveremos de ir mais longe, devemos de ir ao Governo, devemos de ir provavelmente à ACT e etc. Pronto, também já fomos ao Presidente da República. Dizer que a realidade aqui em relação à Europa não é igual, porque aqui basta olhar para os nossos vizinhos espanhóis e eles tiveram aumentos bastante superiores aos nossos e eu não posso ir entrar em pormenor, porque senão demoraria muito tempo, mas não é igual. Eu penso que legislação, ela já existe, agora é preciso que ela seja cumprida, porque ter uma ACT que vai lá ver se os senhores estão a trabalhar ou não, mas depois, eu lembro-me que eu já tive 20 anos e trabalhei também num banco e enfiaram-me dentro de uma casa de banho para o senhor da ACT não ver, entraram homens e mulheres tudo para as mesmas casas de banho, que era para não ser visto, mas a malta tem que sobreviver. E quando se é novo, quer-se ter uma promoção, quer-se ter alguma distribuição de comparticipação de lucros no final, e é assim que as pessoas vão sendo maniatadas, é a mesma expressão. Por isso, nós sabemos que os senhores deputados não têm interferência junto das instituições para negociar, porque são empresas privadas, na sua grande maioria, tirando a Caixa Geral de Depósitos, mas penso que através da legislação que vocês produzem, terão que ser mais vinculativos, de forma a que os bancos muitas vezes não pagam horas extras, porque vale-lhes mais pagar as coimas do que pagar as horas extras, e as pessoas continuam-nos a fazer. Os assédios, isto é uma coisa permanente, o assédio é um problema silencioso. Para quem falou, é um problema silencioso. Ele existe, nós sabemos que ele acontece, mas a maioria não há denúncias. Quando há denúncias, o que é que um trabalhador faz? Entra de baixa, não faz queixa, porque se fizer queixa, entra na lista negra, como deve imaginar. E antigamente, quando eu entrei há 33 anos para a banca, eu escolhi ser bancário porque me garantia um trabalho para a vida inteira. Hoje já não é assim, por isso eu tenho que ter cuidado com o que digo ao meu chefe. E nós, que estamos nos sindicatos, estamos bastante protegidos a isso. Aqueles que estão no local de trabalho, isso não acontece. Por isso é o medo
É o medo que está instalado. Existe medo na banca. As pessoas não fazem greve porque têm medo. As pessoas não fazem greve porque lhes é dado remunerações variáveis fora da negociação. Mas nós não nos podemos esquecer que temos aqui, nós somos sindicatos que também temos reformados como nossos associados e também está indexado o aumento das reformas deles à negociação. E esses não têm forma de reivindicar. Esses são o elo mais fraco no meio disto tudo. O senhor deputado José Soeiro falou sobre a digitalização, que é um tema que nos amedronta todos os dias. Nós sabíamos que a digitalização, a automatização é algo que existe na banca e a banca anda sempre na crista da onda da modernização e sabemos que isso iria acontecer e que obrigatoriamente iria reduzir o número de trabalhadores, mas que consequentemente apareceriam outras categorias profissionais. Isso não está a acontecer, senhores deputados. O que está a acontecer é, ao abrigo da digitalização e da automatização, estão-se a reduzir o número de trabalhadores, mas que reduzem mais trabalhadores do que aquilo que a tecnologia responde. E o que é que acontece? Quando começa a acontecer a redução constante de balcões em várias partes do nosso país. Hoje em dia já há locais que não têm acesso a serviços bancários. E, além disso, cada vez a aumentar mais o número de trabalhos, o volume de trabalho nos trabalhadores existentes. Existem já, e vocês também devem ir aos bancos, não é? Existem já bancos que têm a fazer marcações para se poder ir visivelmente, presencialmente, dentro das agências. Por isso, os números de trabalhadores, diria eu, que nos últimos 15 anos reduziram mais de 50%. Há 15 ou 20 anos éramos mais de 65 mil, hoje somos menos de 30 mil. Por isso eu costumo utilizar uma expressão que é: os bancários são uma raça em vias de extinção. O direito a desligar, Sr. Deputado, é uma coisa muito discutida entre nós. Todos nós temos direito a desligar. O problema é que ninguém tem o atrevimento de desligar. Esse é o problema. Porque eu não posso desligar, porque se o meu chefe me ligar e eu não atender o telefone, porque agora temos de distribuir um telemóvel, que eu posso aceitar ou não. Mas temos que aceitar, como devem imaginar. Pois, mas ligam. Ligam, fazem reuniões fora de horas, fazem reuniões aos fins de semana, fazem formações fora de horas. Isto é um abuso constante. Isto, desculpem, é o grito de Ipiranga dos bancários, está a ser, porque isto começa a ser desumano e, aliás, começa a haver problemas de contratação de trabalhadores para a banca, que nos últimos anos só podiam ser empregados com formação académica superior. Neste momento já há bancários a serem contratados já com o 12º ano, porque ninguém que estudou 2 ou 3 anos quer ir ganhar 900 euros, como devem imaginar, que é o que está no mínimo. Aliás, os bancos já nem cumprem os mínimos que a gente negocia, já pagam por valores superiores, porque senão não têm trabalhadores lá. Dizer outsourcing é um mal que tem mais de 20 anos na banca. Ninguém faz nada. Toda a gente sabe que o outsourcing é algo usado para combater uma tarefa que começa e acaba. A verdade é que hoje em dia os bancos entregam trabalhos contínuos e permanentes a outsourcing e ninguém controla nada disto. Para terminar, deixar aqui uma palavra que eu não me posso esquecer. Os reformados bancários são aqueles que eu sinto que são o elo mais fraco. Os reformados bancários foram literalmente chutados para pré-reformas e reformas antecipadas, porque hoje em dia um bancário, quando chega aos 55, 60 anos, está esgotado. Já ninguém quer ouvir falar sobre banca. A banca é um trabalho de grande desgaste. E a primeira coisa que oferecem às pessoas, a maioria delas, acabam por aceitar meia dúzia de trocos. A única coisa que não é verdade é que eles normalmente pagam as indenizações acima do que está na lei, para nos mandar embora. Mas a partir dos 50 anos, 55, nós somos velhos para trabalhar na banca, já não conseguimos produzir mais. Para terminar, para deixar algum tempo, algum colega meu queira acrescentar alguma coisa, dizer o seguinte: pelo menos fiquei contente, porque o nosso objetivo era que os senhores deputados percebessem o que é um bancário hoje. Não sei porque, ou por conhecendo próprio, ou porque fizeram os trabalhos de casa, percebi que a maioria de vocês tinham noção de muitas coisas do que é ser bancário hoje em dia. Eu
se tivesse 20 anos novamente, de certeza absoluta que não voltaria a ser bancário e escolheria uma outra profissão, mas já não é o momento certo para mudar de profissão, penso eu. Muito obrigado. Muito obrigado. Perguntava se, faz favor, rapidamente. A questão dos reformados é uma questão social. Nós temos constantemente reformados bancários que se reformaram com 50, 55 anos e que recebem a reforma mínima, ou por vezes nem a mínima, porque para ter a reforma na sua totalidade, que está no ACT, tem que ter obrigatoriamente 35 anos de trabalho na banca, e muitos desses reformados que aceitaram reformas que não tinham os 35 anos, têm reformas de valores muito baixos e que se estão a dirigir aos sindicatos para serem apoiados. Temos constantemente, diariamente, pessoas nesta situação. Depois, porquê? Porque os bancos nunca quiseram descontar para a Segurança Social, como vocês sabem, nunca quiseram descontar, aproveitavam-se do dinheiro que estava no Fundo de Pensões para fazer negócios durante muito tempo, isso aconteceu. Agora não é possível isso. Há uma comissão de acompanhamento, o Banco de Portugal está atento, etc. Mas, durante muito tempo aconteceu, não quiseram descontar para a Segurança Social e responsabilizaram-se pela reforma dos bancários. E quem negocia os aumentos salariais dos reformados são os sindicatos. Somos nós. E foi aquilo que eu falei há bocado. A reforma, o valor do aumento, se já tem uma pensão baixa e se continuam os aumentos salariais, o aumento da reforma, ser inferior à inflação, nós... Há 2 anos, quando a inflação foi de 7, qualquer coisa por cento, tivemos aumento salarial de 4%. Perderam mais de 3%. Os reformados, porque quem está no ativo, infelizmente, aproveitam da situação de darem prémios e quem não trabalhar fora de horas não tem prémio para o ano, não recebe, quem não trabalha fora de horas não tem isenção de horário, 1 hora de isenção tem que trabalhar 3 diariamente. Eu estou a falar porque eu fui gerente de um balcão. Antes de ir para o sindicato, estava na gerência do balcão. Eu nunca pedi a ninguém para sair fora de horas, mas nunca ninguém saiu a horas, porque o trabalho estava ali, era para se fazer. Agora, eu tentava, era depois, pelas minhas informações, que essas pessoas fossem promovidas e fossem beneficiadas, de alguma maneira, pelo tempo que executavam. Não eram daquilo que mereciam. É a realidade do dia-a-dia. Mas esta questão social é importante. Porque os reformados não são aumentados de acordo com a inflação, continuam a poder compra e continuam a ter um problema social que nos aparece a nós, porque não é um problema da Segurança Social, que a responsabilidade da reforma é de Fundo de Pensões. A nossa convenção coletiva é dinâmica, está constantemente a ser negociada com os bancos e eles procuram constantemente retirar benefícios que nós lá temos. É sempre só retirar, nunca querem acrescentar nada de novo, apesar dos lucros que continuam a ter. E depois há outro problema, outra questão aqui que é importante. No momento difícil da banca, e dou como exemplo o BCP, de onde eu sou originário, comecei no Souto Maior, mas sou do BCP, no momento difícil do BCP, nós sindicatos aceitamos reduzir a remuneração, não foi ao vencimento, foi à remuneração dos bancários para que o BCP não tivesse problemas. E todos os bancários aceitaram e viram a sua remuneração mensal ser reduzida em centenas de euros e esse valor não foi totalmente recuperado por todos os bancários. E por isso, se nós no momento difícil fomos solidários com a banca, neste momento em que a banca tem lucros elevados, substancialmente elevados, com o trabalho dos bancários, que é a principal razão de ser destes lucros, são eles que produzem para que estes lucros sejam efetivos, neste momento não estão a ser recompensados daquilo que perderam quando ajudaram a banca, nem sequer de acordo com o que a inflação existe neste momento. Por isso, é a realidade atual da banca, é esta, e por isso chamamos a vossa atenção e o vosso apoio nesta questão. Sabemos que é um setor privado, mas que, nas medidas que tomam de apoio ao setor privado, por vezes, que eles também tenham que dar algo em troca dos apoios que o Estado lhes dá. Por isso, agradecemos, mais uma vez, a vossa disponibilidade para isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Já excedemos largamente o tempo que tinha sido. Eu, no entanto, por uma questão de se há alguma coisa relevantíssima que não fosse dita, 30 segundos. Então faz favor. Peço desculpa, só para acrescentar... Peço desculpa aos colegas, mas... Vou tentar... Só para acrescentar aquilo que o meu colega António Fonseca disse,
Relativamente ao outsourcing, há muitos colegas dos bancos que saem da banca por RMAs, rescisões de mútuo acordo, e que depois, passado meses, são contratados pelo próprio banco para fazer essas mesmas tarefas em regime de outsourcing. Isto é uma violência. Bem, muito obrigado. Peço desculpa, só para relevar aqui uma situação que se falou, que é do assédio, e para dizer que, de facto, há muito medo na banca sobre essa matéria. Em 2017, quando foi feita a primeira grande relevância e introdução no Código de Trabalho sobre isso, acompanhámos um trabalhador sobre essa situação e o que é facto é que nesse processo veio a verificar que ela tinha razão e o assediador teve a devida sanção por esse facto. O que está a acontecer agora ao nível da Caixa Geral de Depósitos, que é isso que eu posso falar sobre essa matéria, não há tantos quanto aqueles que nós deveríamos, há canais próprios para isso, simplesmente, por vezes, em situações de resposta a uma queixa que o trabalhador faz, verifica, tendo a resposta depois do processo concluído, verificou-se que não há nada que comprove o assédio, ou seja, não se comprova absolutamente nada. Isto para dizer o quê? Para dizer que são situações que nós vamos ter que levar para o tribunal. Portanto, era um pouco para responder isso. Obrigado. Muito obrigado a todos. Agradeço também aos colegas a paciência que tiveram e as deficientes condições que encontraram e agradecia mais uma vez a vossa visita aqui e a vossa vinda aqui e desde logo também, se algum tempo não foi suficiente para explanarem tudo, podem fazer chegar documentos adicionais se assim o entenderem. Muito obrigado a todos e bem.